Olá, meus pequenos, tudo bem? Conforme combinado, esta semana as aulas serão gravadas. Nós combinamos na semana passada, estão lembrados? Essa é a segunda que seu tio faz gravada, né? E nós estamos falando dos gêneros literários clássicos, só para retomar. Desde lá, a Grécia Antiga, Aristóteles, no seu livro Poética, diz que nós temos três gêneros clássicos: lírico, épico e dramático. No meio desses daí, do gênero lírico, que seria aquele centrado num eu lírico, nós vamos ter um eu lírico falando de seus sentimentos e das suas emoções. Sempre nós pensamos num poema de amor, num poema de saudade, num poema falando da mulher amada, do homem amado, mas esquecemos que a gente pode também fazer muita graça, muita piada e muita crítica no papel de um eu lírico, né? Então surge aí o gênero satírico, que o seu tio resumiu como sendo aquele que xinga, critica e ironiza, sempre fazendo alguma crítica à sociedade, sempre fazendo alguma brincadeira com relação às pessoas que convivem numa sociedade e tal. Vocês estão cansados de ver filmes satíricos, filmes de comédia, ok? Nós estamos muito acostumados a ver séries cômicas, satíricas, é a mesma coisa. Então você está acostumado muitíssimo na internet, por exemplo, com o TikTok. Quase todas aquelas pequenas cenas, elas são satíricas, elas são engraçadas, elas possuem uma crítica, elas fazem uma alusão a um xingamento, a uma análise da sociedade de uma forma bastante irônica, né? Xinga, critica e ironiza, de modo geral, a sociedade em que vivemos, as pessoas que fazem parte da nossa sociedade e nossos hábitos, evidentemente. Se vocês não conhecem o Porta dos Fundos, tratem de conhecer, tá bem? Vocês já têm idade para isso, podem procurar no YouTube Porta dos Fundos e vejam o que é uma belíssima de uma sátira. São tiradas cômicas que falam dos nossos dias, da nossa sociedade nos dias de hoje. Isso nós já aprendemos com a última aula. Nós já entendemos que dentro do gênero lírico a gente pode ter o satírico, que é um eu falando de suas emoções e seus sentimentos, só que na verdade ele está fazendo crítica, xingamento e ironizando determinadas cenas. E nós vimos na apostila, né, que nós estamos trabalhando a apostila, e na aula última que seu tio gravou para vocês, nós vimos a página 102, a página 103, a página 104. Agora, a gente retoma o que nós estávamos falando com relação a escolas literárias. O seu tio disse que são 11, e a primeira delas, que se inicia no século XII, anos 1100, chama-se trovadorismo. E o trovadorismo é formado por 4 tipos de cantigas trovadorescas, 4 tipos de poemas que são muito musicais, porque as pessoas não sabiam nem escrever e nem ler no galego-português. Então, por isso, era muito fácil de você decorar, por conta do ritmo musical que tinham aqueles poemas que, neste momento da literatura, nós chamamos de cantigas, cantigas trovadorescas. Nós vimos as características da cantiga de amor, da cantiga de amigo, e agora a gente vai ver a de escárnio e de maldizer. Então, nós estamos na apostila, na página 104, lá no finzinho, o gênero satírico no trovadorismo português. Então, seu tio já explicou, né? Temos 2 tipos de cantigas que são satíricas. Xingam, criticam e ironizam, tá? Então, do mesmo modo que se fazia aquela cantiga trovadoresca para a mulher amada, impossível, cantiga de amor, do mesmo modo que se fazia aquela cantiga para o homem distante, que saudade, a moça sempre sentindo saudade do seu homem amado, cantiga de amigo, a gente vai ter as duas que xingam, criticam e ironizam. Qual a diferença de uma para a outra? Gente, é tão simples. Na cantiga satírica de escárnio, nós vamos fazer um xingamento, uma crítica, uma ironia sutil, leve, sem agressão. E a de maldizer? O oposto.
na cantiga satírica de maldizer, nós vamos descer a lenha, vamos falar muito mal. Tio Fábio, vamos usar palavrão? Vamos usar até palavrão. Tá? Eles usavam palavrões nas cantigas de maldizer. E não tinha sutileza alguma, era um xingamento direto, era uma ironia direta. Tão direta que chegavam a dizer o nome da pessoa, dizer o nome da vítima. Então, se por acaso numa prova ou num vestibular vocês tiverem uma cantiga que você perceber logo de cara que ela está xingando, criticando, ironizando, você vai procurar saber se está fazendo isso de uma forma indireta ou de uma forma direta. De uma forma indireta, nós vamos chamar de cantiga de escárnio. E na de maldizer, de uma forma direta, citando o nome da vítima e até usando palavrões. Não é que vai sempre usar. Até usa palavrão. Tá bem? E a gente tem alguns exemplos aqui, ó. E nós vamos ver, como o seu tio tinha dito antes para vocês, que essas cantigas trovadorescas, elas se pareceriam hoje, dos dias atuais, com o rap, muito conhecido nosso, e seria muito parecido com o que a gente chama de, no Nordeste, tem um nome aqui que seu tio já perdeu de novo, eu sempre perco esse nome, que são aqueles repentes, os repentes nordestinos, né? Seu tio até fez brincadeira com vocês, passou vexame, passou vergonha. Vrem, vrem, vrem. Aí vem o outro sujeito respondendo aquele primeiro. O povo morre de rir. Então a gente fala que tem ali os desafios dos repentistas nordestinos. Vocês estudaram isso no fundamental, que eu sei, tá? Os repentes nordestinos e aqueles desafios. Uma pessoa faz uma crítica à outra, a outra responde com uma crítica maior e assim vai adiante. E no caso, a gente tem o rap. E o rap, a gente está falando dos MCs, né? Tão conhecidos nossos. Os MCs conhecidíssimos de vocês, né? Porque seu tio não lembrou de nenhum MC agora. Na verdade, eu lembrei daquele que infelizmente foi assassinado agora. Não foi assassinado nada, ele pulou de um prédio, vocês viram? Seu tio vai errar o nome dele, MC Kevin, falei direitinho? Tá vendo? Seu tio lê jornal, mas não conhece de música muito, essas músicas modernas de vocês, né, que a gente chama de freestyle. Tô falando direitinho? Freestyle, que se chama quando se faz esse rap meio, joga as palavras. Seu tio é muito ruinzinho para essa modernidade do rap freestyle. Acho que eu falei direito, né? Se vocês perceberem que eu falei errado, dá um pito depois no tio Fábio. Tio Fábio, não é assim que fala. Mas eu estou imaginando que vocês estão entendendo o que seria naquele século XII a maneira de se fazer as cantigas satíricas de escárnio e de maldizer. Parece então os repentes nordestinos com aqueles desafios, ou então o freestyle do rap urbano, né? Uma música mais urbana. Vocês conhecem muito mais do que eu. E aqui nós temos um exemplo, mas evidentemente que é um exemplo de um repente nordestino que se parece muito com uma cantiga trovadoresca. E nós vamos ter um desafio entre o Lourenço e o João da Voim. Então um vai fazer crítica ao outro. E o Lourenço começa, lendo com o seu tio na página 105 lá no alto. Lourenço, costumavas ganhar a vida como podia por tua cítara ruim. Ou bem mal, não te digo nada, e vejo-te intrometer-te a trovar, e quero-te disto desenganar. Tu sabes tanto o que é trovar, quanto sabe um asno ler. Compreendeu? O Lourenço está falando para o João. Você não sabe trovar nada, você vem com o seu violãozinho aí, achando que sabe. Você sabe que nem um asno, percebeu? Faz uma ironia, uma crítica, um xingamento. E aí vem a resposta do João da Voim. E ele diz: João da Voim, de me atacar assim, verão muitos com esses argumentos que me diziam, se Deus me perdoe, que não sabia entender de trovar. E vieram, por isso, comigo discutir, e os fiz vencidos ficar, e cuido de vos vencer nessa questão. Então o outro responde dizendo: eu sou muito melhor que você, já vieram me dizer que você é péssimo.
E assim prosseguem os dois no repente, no repente nada, né? Na disputa por aquele que é o melhor trovador. Então seria o Lourenço contra o João, falando dos defeitos do outro, das qualidades de si mesmo. Isso aqui nós estamos falando de uma cantiga de escárnio, né? Seria próximo de uma cantiga de escárnio, porque você não está vendo grandes palavrões. Xingou o camarada de asno, mas isso aí não seria um palavrão, uma ofensa muito grandiosa. É mais sutil, é uma maneira de dizer que o outro tem poucas qualidades como trovador. E aí nós vamos ver o próximo, que é um pouquinho mais pesado, mas ainda não está citando o nome. E nós vamos ter um cavaleiro, um moço, não é cavaleiro não, um moço pobre, que está reclamando um bocadinho de um nobre que paga ele muito mal pelo trabalho dele, presta muito pouca atenção nas coisas dele, e ele depois vai dizer para nós o que ele apronta com a mulher desse cavaleiro, né, desse nobre. Nunca vi ofensa tão grande como a que recebi de um cavaleiro nobre. E quantos existem nessa terra entendem como eu. O cavaleiro, sempre que deseja, vai se deitar com sua mulher e nada dá a mim. E nunca me temerá, pois sempre me desdenhou. Além disso, também quer bem a sua mulher e sempre fará filhos. Ele está dizendo assim, esse nobre cavaleiro tem a capacidade de, além de me pagar muito mal, de me dar nada, deita-se com minha mulher. Deita-se com minha mulher, vocês conseguem entender o que seu tio está falando? Ok? Me dê motivo. Então, o nobre se vê no direito de ir para a cama com a mulher do sujeito. E aí ele continua dizendo, até mesmo os 3 filhos que eu fiz aí, rouba-os todos para si, e diabos, não recebo nada em troca? Então, de repente, numa surpresa, ele diz para nós, eu, pobre coitado, deito-me com a mulher do nobre, e com ela já fiz 3 filhos, e o nobre é tão ruim que cuida, que quer ficar com os filhos todos para ele. Tá vendo? Então é a esperteza do sujeito. O nobre pensa que está usando a mulher do pobre coitado, mas ele com ela já fez 3 filhos. E ele termina dizendo, até mesmo os 3 filhos que fiz aí, rouba-os todos para si. E diabos, não recebo nada em troca? Em grande sofrimento eu vivo hoje, que não poderia ser maior. Vai se deitar com minha senhora e diz do leito que é seu e deita-se a dormir em paz. Além disso, se filha ou filha faz, não os quer reconhecer por meus. Compreende? Então, o que esse cavaleiro nobre está fazendo? Quando a mulher engravida, ele acaba assumindo para si também os filhos, que é do rapaz. Então, sempre nós temos aí uma crítica, uma ironia, um xingamento, uma brincadeira séria, né? Porque geralmente quando você fala em comédia, parece que é algo assim muito jogado, muito bobo. Nós temos uma comédia que é muito jogada, muito boba, mas nós não gostamos muito, né? Nós gostamos daquela comédia que tem um fundinho de verdade, que está fazendo uma crítica bastante interessante. E aí vem vários exemplos. Nós vamos ter, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça. Vamos fazer uma homenagem ao Paulo Gustavo, que a gente gostava tanto dele, e ele faleceu de Covid-19 tão recentemente. Era um ator de primeiríssima linha, extremamente engraçado e extremamente crítico. Você fala assim, tio, mas parece que não tinha crítica nenhuma naqueles personagens do Paulo Gustavo, que era só pra gente dar risada. Ô, meninada, vocês vão lembrar, faça o favor de lembrar, a Senhora dos Absurdos, um dos personagens dele. Não tô pegando nem a Dona Hermínia, a mãe. Tô pegando a Senhora dos Absurdos, quando ele fazia 220 volts em outros especiais que ele fazia para televisão e que hoje está na internet para você ver a hora que você quiser. A Senhora dos Absurdos, que é uma senhora que o tempo todo ela reclama das pessoas pobres, das pessoas negras, dos homossexuais, e ela fala assim, eu sou rica, eu sou branca, eu sou nobre, e o outro é sempre diminuído por ela. Já viram, Senhora dos Absurdos? Então você pode dizer assim, que comédia boba, jogada. Não, ali ele está fazendo uma grande crítica de como que essa elite, né? Quando seu tio fala para você que nós temos uma elite, que é o que mesmo? Sempre seria o homem branco heterossexual.
No caso da Senhora dos Absurdos, a mulher branca heterossexual. E que ainda tem um agravante de nem trabalhar, né? Porque ela teria um marido que a sustentava ou tal. Então você perceba que há ali uma mulher branca, hétero, reclamando das outras pessoas, que não tem a mesma cor dela, o mesmo dinheiro dela e a mesma sexualidade dela. É lógico que isso não é jogado assim à toa, não. É escárnio que ele está fazendo. Crítica, ironia e xingamento. Ele está fazendo, através do riso, uma grande crítica aos costumes, aliás, aos maus costumes da nossa sociedade, né? Continua ainda no Paulo Gustavo, quando você pega os filmes Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3. Vamos pegar só um dos casos, 2. Vamos pegar os filhos da Dona Hermínia, né? Que ela tanto reclama daquela menina gordinha, meio avacalhada, não leva os estudos a sério. Em alguns dos filmes, no primeiro, por exemplo, ela fumava uns cigarros de artista, cigarros da alegria, e ela tinha que fazer de conta que não estava vendo. Comia pra caramba, porque ela era gordinha. Se eu já estava tentando lembrar o nome dela, Marcelina. Marcelina! E a Dona Hermínia faz altas críticas a Marcelina, que é gordinha, que é um pouco desleixada e que quer só divertir a vida. E nós temos o filho, meu Deus, o filho, seu tio não vai lembrar o nome dele nunca, que é homossexual. Então a Dona Hermínia faz muita sátira, né? Da gordinha, faz muita sátira do gay. E você, no primeiro momento, parece que está vendo assim uma crítica, né? Uma acusação da menina ser gorda, gordofobia, e uma crítica, uma acusação de um menino ser homossexual, é gay. E no final, sempre aquela mãe perdoando, aceitando e acolhendo os seus filhos, né? No número 1, por exemplo, que vocês devem ter assistido, evidentemente, você vê aquela mãe, a Dona Hermínia, sofrendo a ausência dos filhos, que ela disse que estava dando muito trabalho para ela. Ela vai morar na casa da tia, mas ela morre de saudade dos filhos, morre de sentir falta dos filhos e volta para eles, para os braços dos filhos e os acolhe mesmo com todos os defeitos que eles têm. Compreendem? Tem sempre um fundo de moral no que a gente chama de comédia, no que a gente chama de gênero satírico. A apostila ainda traz outros textos para nós e traz aqui um sujeito que eu amo profundamente, gosto muitíssimo dele, acho ele inteligente, acho ele um camarada maravilhoso, Fábio Porchat. Se você der uma olhada na foto do Fábio na página 107, eles estão falando de um tipo de gênero satírico muito conhecido, famoso atualmente, que a gente tem gostado muito atualmente, o chamado stand-up. Stand-up comedy, comédia em pé seria a tradução no Brasil, né? O stand-up comedy são aqueles atores que não precisam de nenhum tipo de artifício, maquiagem, figurino, iluminação, nada. Eles simplesmente estão em cena e eles vão fazer altas críticas à sociedade e principalmente a si mesmos, né? Então você tem grandes artistas do stand-up no Brasil. E o Fábio Porchat é um deles. Vocês já foram num show de stand-up? Eu já fui. Afonso Padilha. Quer divertir? YouTube, Afonso Padilha. Vocês devem conhecer. Vocês devem conhecer do Instagram, devem conhecer do TikTok. Vai no YouTube, tem shows inteiros do Afonso Padilha. Eu fui no stand-up dele. Dele e da equipe dele, os 4 amigos. Estive em São Paulo, fui assistir. É de morrer de rir. Politicamente incorreto? É óbvio, né? A sátira é politicamente incorreta. Às vezes pega pesado? Às vezes pega pesado. Às vezes dá polêmica? Às vezes dá polêmica. Porque os atores satíricos, comediantes, eles precisam pegar essas fraquezas, como o seu tio acabou de dar o exemplo do Paulo Gustavo. A gordinha, o homossexual, e fazer disso uma coisa muito engraçada, mas que quando você inverte, você percebe que, na verdade, eles estão fazendo uma defesa desse ponto de vista. Você vai ver no Afonso Padilha
ele fazendo altas críticas aos pobres, como os pobres reagem, a casa dele, a mãe dele, como eles eram pobres, as características de gente mais pobre. E no fundo você vai perceber que toda essa pobreza que ele tanto critica, ironiza, brinca, na verdade ele está fazendo o oposto. Está falando da dignidade e da grandeza do povo brasileiro que resiste bravamente. Yes? A comédia stand-up. Fábio Porchat, a mesma coisa. Quando você assiste ao programa dele, que eu gosto, Que História é Essa, Porchat? Já assistiram? Que ele tira dos convidados as histórias as mais variadas possíveis e mais engraçadas possíveis e mais divertidas possíveis, mas sempre tem um fundo de uma moral que a gente precisa perceber de uma sociedade nossa que está cometendo muitos equívocos, e uma maneira da gente meio que tirar de letra esses equívocos que a nossa sociedade comete é a gente fazendo ironia, brincadeira, quase que rir para não chorar. Ah, os memes que nós adoramos tanto, né? Os memes todos da internet que nós gostamos. Quando você vê, por exemplo, os quadrinhos, né? Os quadrinhos que trazem também muita crítica, que trazem muito xingamento, que trazem muita ironia com relação às questões da sociedade, principalmente na política brasileira. A gente vai ver muito isso na política brasileira. E sempre tem um personagem preferido de uma época, né? Nosso personagem preferido agora é o atual presidente Bolsonaro. Ok, vou dar uma desmaiadinha ali, já volto. O presidente Bolsonaro é a vítima preferencial hoje dos comediantes, né? Você pode pegar vários memes, pode pegar vários quadrinhos fazendo a crítica à atuação ou não atuação do presidente Bolsonaro, né? Compreendido, pequenos? O que é satírico? Espero que sim. E eu quero que vocês guardem, então, isso aqui é a coisa mais formal, que nós temos 4 tipos de cantigas trovadorescas. Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Diferença entre elas: amor e amigo são sérias, a de amor é um eu lírico falando do seu sofrimento amoroso, a de amigo é uma mulher, o eu lírico feminino, falando da ausência do seu amado. A cantiga satírica é aquela que brinca, xinga, critica e ironiza. A de escárnio faz de forma sutil e a de maldizer faz de forma direta e agressiva. Compreendido? Isso tudo que a gente viu, pequenininhos, vai até a página 107, tá bem? Nós começamos a ver, então, o gênero satírico na página 102 e terminamos de ver na página 107. Na próxima aula, o gênero dramático, teatro. Tem historinha? Tem historinha. Beijo. Até já.